Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Isso aí. Estou aqui acompanhado com o Ismael. Ismael, prata da casa, né? Não sei de onde vem essa expressão, não, mas... Obrigado pela parte que me apetece. Tá sempre aqui conosco. E hoje, de forma muito particular, você já vai entender por quê, né? Nós vamos encerrar hoje a disciplina da simplicidade. Sim. É a parte 4, né? Nós já tivemos 3 participações, então só para fazer um retrospecto, nós falamos numa perspectiva financeira, trabalhamos a história do jovem rico com o Lucas Ávila. Nós também abordamos a simplicidade no sentido do status, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, então de quebrar essa nossa posição, esse nosso orgulho. Falamos também do processo de libertação, usando inclusive Romanos 3, né, no sentido de essa vida da simplicidade, ela nos liberta, né, da condição de escravidão que muitas vezes uma vida sem simplicidade pode nos colocar. Falamos de libertação porque a Aline já tinha trabalhado a libertação na outra disciplina, né? Então, falei com ela, como você é doutora em libertação... Ficou especialista na... especialista em libertação, agora a gente vai falar. E hoje nós vamos abordar um outro aspecto da simplicidade, e aí faz todo sentido o Ismael estar aqui, porque é a área dele mesmo, né? Direito imobiliário. Sim. E a gente vai fazer um link com um dos votos, dos 5 votos, do pastor A.W. Tozer. Eu já falei sobre esses votos aqui. Se você for na minha sala ou na minha casa, você vai encontrar lá os 5 votos impressos. Isso. E o 5º voto, para obter o poder espiritual, saiu do livro dele, né, do pastor A.W. Tozer, um livro fininho. Se você quiser, depois entre em contato comigo, que eu mando para você. Você consegue facilmente na internet, não é um livro mais publicado. Ele fala, não seja dono de qualquer coisa. Esse é o voto. Não seja dono de coisa alguma, né? Não seja dono de qualquer coisa. E dessa perspectiva, a gente vai falar sobre um movimento que aconteceu no Antigo Testamento, que é um movimento extremamente radical, que era o ano do descanso e também o ano do jubileu. 2 perspectivas que a gente não faz a mínima ideia do que seja, né? Eu falo porque o nosso mundo é extremamente capitalista, extremamente voltado para possuir. Sim. Então, quando a gente linka que essa perspectiva da simplicidade estava nas leis de Deus, você entende que a proposta de Deus é muito mais simples para nós. Só que às vezes a gente olha o Levítico, né, como uma lei apenas, tem que fazer. E a pessoa não entende o princípio que tem por trás daquilo. Porque não linka essa ideia de ser levítico. Lei também é vontade de Deus e não pode ser algo tão... E quando a pessoa entende que essa lei traz um renovo, uma liberdade, se a gente entendesse isso... Bem, a gente vai tentar entender se é que dá para aplicar, né? Isso no nosso tempo. Por aí. Mas vamos tentar caminhar nessa perspectiva do não seja dono de coisa alguma. Então, se você começou a assistir a Academia da Alma agora, ouviu essa frase, quiser ir embora, assim, caramba. Mude de canal. Mude de canal, você pode mudar de canal. A gente aconselha que você fique, né? Mas eu aqui não vou enganar você. Nós vamos falar nessa pegada. Então, diz assim, não, eu quero uma coisa com mais prosperidade, você está no lugar errado, né? Talvez esteja adorando Deus errado também, mas isso é outra história. Muito bem. Eu quero apresentar para você outro nível de prosperidade. Isso. Outro nível de prosperidade. Que não é financeira. E para isso a gente vai olhar o texto de Levítico, capítulo 25, versículo de 1 a 24. Levítico 25, de 1 a 24. Eu vou fazer a leitura, mas antes da leitura, Ismael pode orar para nós? Ore conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É verdade. E nós estamos aqui submetidos à tua vontade, em obediência e também em amor, porque é bom demais fazer aquilo que te agrada, fazer aquilo que traz alegria
ao teu coração, Pai, e nós queremos, ó Deus, compartilhar isso com os nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo e que irão nos assistir, ó Pai. Que fica conosco, nos dá orientação, trabalha os nossos corações, os corações daqueles que estão assistindo, que essa verdade compartilhada faça fruto e que o fruto permaneça e que haja liberdade, a verdadeira liberdade que vem das disciplinas espirituais, de estarmos disciplinados e obedientes ao teu querer. Fica conosco, continua libertando e curando, ó Pai, como o Senhor se agrada de fazer. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, então o texto diz assim, Levítico 25, de 1 a 24. Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou ao comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos, desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe? Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano. Até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Muito bem. A gente precisa fazer uma imersão, né? Porque Isso aqui não é uma coisa do nosso contexto, né? Fala sobre coisas bem complexas. Então vamos começar por partes, né? O primeiro texto, de 1 a 7, fala sobre o ano de descanso. Trabalhar 6 anos e descansar a terra um ano inteiro. Então vamos falar sobre isso. E aí, o que você pode dizer? Gente, se você conseguiu acompanhar, talvez até em outra versão, vale a pena, né? A versão que nós temos é a revista atualizada, né? Você pode procurar outras versões, você vai ter um pouco mais de clareza e mais rápido, né? De entender. Então,
Você trabalhou 6 anos e no último você vive disso. E aí... você é um agricultor, vai lembrar disso. Exatamente. Não é uma coisa você é do agronegócio. É isso, vamos dizer assim, né? E ali Deus diz, olha, você vai trabalhar nessa terra, essa terra que serve para que você venda, que você viva, que você se alimente dela, mas no ano você não vai nem trabalhar na terra e nem vai colher os frutos. Né? Porque, não vou trabalhar, beleza, mas eu vou lá e vou pegar. Não, você também não vai fazer isso. Então, a gente colocou, né? Deus trabalhando sempre essa ideia de que, olha, há tempo para trabalhar e há tempo para descansar. Então, Deus sabia que o povo não ia fazer isso sem uma orientação, né? O povo já tinha mostrado isso quando a gente teve a questão do maná, né? Se você já leu a Bíblia, você sabe que tinha a rotina lá deles colherem o maná que caía do céu, eles não tinham que trabalhar, era só colher. E ali, naquele momento, eles não conseguiam, porque eles iam lá no final de semana para pegar, e aí apodrecia, diz, olha, não quero isso, eu quero que vocês descansem, né? Mas ali ele trabalha a ideia de, olha, você tem um ciclo de trabalho e um ciclo de descanso, tanto para você quanto para a terra também vai descansar. Então é algo que mostra o cuidado de Deus e a maneira como o Senhor determinava o cuidado do seu povo. Né? Aqui no exemplo ele até fala sobre vinha, né? Ele até limita bem o campo. Isso facilita bastante a gente, porque a gente pode pensar assim, um pé de laranja, mas vamos pensar numa vinha, né? Eu não sou agricultor, mas a gente consegue visualizar. Então, para eu preparar uma vinha, eu preciso lá da treliça, preciso construir a treliça. Você monta a estrutura, né? Você monta a estrutura, você vai regar, você vai fertilizar, beleza. Então, a videira vai produzir, né? Aí você vai colher aquela uva, vai vender. Então, você fez isso por 6 anos. No 7º ano, você não vai preparar a treliça, você não vai fertilizar, você não vai limpar, mas vai nascer uva. Porque Deus falou que ia nascer, né? Então, assim, versículo 5. Porque nascer de si mesmo, na tua seara, não cegarás, as uvas da tua vinha, não podadas, não colherás, ano de descanso. Mas aí no 6 ele até responde, mas o fruto da terra em descanso vos serão para alimento. Então aquilo que está nascendo vai ser para alimento do servo, da serva, do jornaleiro e tal, mas você não vai trabalhar, porque quando você trabalha, dá aquela ideia de produtividade, né? Isso, está fazendo algo, está gerando lucro. Se você não está fazendo nada, o que vai acontecer na nossa cabeça? Vai nascer erva daninha. Você pode perder o fruto na cabeça, né? Você pode perder. Pode vir uma geada, muito sol, não vai ter água. E Deus está falando assim, olha, não coloque água. Não proteja, não cubra se der uma geada. Não cubra se der uma geada. Caramba, nós estamos falando de uva, algo extremamente sensível. E podia ser trigo, e podia ser, enfim. Isso, podia ser qualquer outra coisa. Mas aí Deus está falando assim, existe um ritmo que eu quero estabelecer. Você trabalha 6 anos e o último ano é ano de descanso. Descanso, um ano inteirinho, hein? Isso. Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer é assim, cara, por que Deus quis fazer isso, né? E aí, Ismael, o que a gente pode pensar assim? Tem... Qual a primeira relação que tem aí? Como a gente disse, né, a lei de Deus é uma lei de amor, né? Então, assim, para mim, a primeira visão é uma visão de cuidado, do cuidado com o seu povo, cuidado ensinando com confiança, né? Confia em mim. Olha, para você vivenciar esse ambiente de relacionamento comigo, você precisa confiar. É o meu cuidado, é a maneira como eu cuido de você. Então, o indivíduo que está acostumado a lidar com a terra, ele sabe, olha, eu não trabalho só porque eu quero, eu trabalho porque se eu não fizer isso, na cabeça dele, se eu não trabalhar, a uva não cresce, não há desenvolvimento. E quando Deus trabalha dizendo, olha, não trabalhe, que vai continuar nascendo, ele diz assim, poxa, eu tenho que confiar, porque naturalmente isso não acontece. Naturalmente vai tudo apodrecer. Naturalmente vai tudo apodrecer. Se eu não botar a treliça,
a uva não cresce corretamente. Se ela não cresce corretamente, ela não dá o fruto que realmente serve para aproveitar, para comer, né? Se vier uma erva daninha e eu não matar, ela mata o fruto da vide. Mas Deus está dizendo que durante o ano que eu descansar, nada disso vai acontecer. Então é uma relação de confiança. E é também uma relação de cuidado. Ao mesmo tempo que você tem a relação de confiança, você que não. Na confiança, Deus está cuidando de mim. Então, a primeira coisa que me vem à mente é isso. E como é que um homem pós-moderno, urbano, né? Um homem ou uma mulher, né? Um ser humano pós-moderno, urbano, ouve esse negócio? Quais são os conflitos de cara para nós? Assim? Crise, né, cara? Crise, assim. Crise. Pane no sistema. Erro 404. A tela ficou azul. Azul, aquela tela azul, cara. Você que é mais... Talvez você seja novo, você não conhece. Quem já mexeu num computador. Quem já mexeu no computador já se deparou com essa crise. Mas, enfim, é pane no sistema, né? Você pensar, mas como? Como é que funciona isso? Né? E em especial, no século em que estamos vivendo, onde você pensa não só na performance, né? Não só na execução, mas na alta performance. Você tem que fazer mais do que te pedem, você precisa entregar mais, você é responsável por gerar 10, 15, 20 vezes mais do que você é capaz, você é naturalmente capaz, né? Eu vejo isso, né? Fala. Fazendo uma pausa assim, eu vejo que a palavra descanso, ela nem existe no nosso vocabulário do mundo pós-moderno. A gente não sabe o que é descansar. Não. Inclusive tem um ditado, né? Essa coisa de você trabalha enquanto eles dormem. Existe essa frase. Uma frase que é muito dita no meio corporativo. Olha, trabalhe enquanto eles quem? Quem não quer nada com a vida, quem não quer crescer, quem não quer prosperar. Né? Então, no nosso mundo, a ideia de crescimento, de prosperidade está ligado a dar duro, fazer cada vez mais, Sim. Não ter descanso. E aí a gente abandona qualquer perspectiva de confiança com Deus, né? Em Deus. Sim, porque você confia no seu braço, confia na sua força, na sua estratégia. Eu acho que a primeira coisa que a gente não entende é que quando o Senhor está tornando a nossa vida simples, então se você ainda não percebeu, né? Onde está a disciplina da simplicidade? É de Deus estabelecer um ritmo. Deus estabeleceu o ritmo. Isso. Não sou eu que estabeleci o ritmo. Deus estabeleceu um ritmo de uma vida simples. É isso aí. Em que tem um ano que você não faz nada para aumentar a sua riqueza. Gente, eu não estou falando de um dia. Eu estou falando de 365 dias. Sequenciais. Então, quando a gente pensa assim, descanso. Pô, se eu trabalho de plantão, vamos imaginar se alguém está nos vendo assim, eu trabalho de plantão, a minha escala é muito boa, 12 por 60. Caraca! Isso não significa que você sabe descansar. Porque descanso não tem a ver com ociosidade. Descanso tem a ver com relação de confiança. Então, onde está a disciplina da simplicidade aqui? É que não é porque eu não estou trabalhando, eu estou confiando que aquele que me prometeu é fiel. Sim. Então eu não tenho, não é porque eu fui proibido pela lei, é porque eu confio naquele que mandou eu parar. É isso aí. E uma das manifestações do cuidado de Deus, né? Que, como você disse, né, para a gente que vive hoje, seja uma das mais difíceis ali, top 3, porque quando, da mesma forma que o homem do campo, quando olhava, né, para as plantações, e muito provavelmente, assim como hoje, você tem plantações super bem cuidadas, plantações com cuidado mediano e plantações mal cuidadas. O ser humano não era todo mundo 100%. Então, o indivíduo também, ele olhava para os seus pares e dizia assim, peraí, eu estou vendo aqui o fulano que cuida dessa forma e olha quantas
quantos frutos ele produz. Olha, a terra dele, porque ele ara tal hora, e aí tem todo, assim como, no tempo antigo, né, você tinha lá, não, o indivíduo acordava às 4 horas da manhã, e fazia isso, e fazia aquilo, e protegia, então aquela uva dele era melhor, ele conseguia vender melhor. A gente, assim como hoje, você tem a diferença de comerciantes, pessoas que vendiam diferente, gente que tinha um cuidado maior e melhor. E aqui hoje você também tem isso. Então o cara é sempre o homem e a mulher, né, o ser humano é sempre despertado para a ideia, não, peraí, se eu fizer um pouco mais, eu vou ter igual a ele, o outro tem mais do que eu, e eu estou vendo essa situação. E como confiar em Deus? Não, poxa, esse cara está confiando mais, está confiando menos, se a gente descansa os dois, quando voltar ele vai ter a mesma coisa que eu. Então, essa ideia de posse atrapalha a gente a ser simples, né? Por isso que a gente está ligando ao voto, não ser dono de coisa alguma, né? Então, é difícil porque a simplicidade, ela ataca não só a questão de relação de confiança, mas da ideia de que você não se sente útil. Por isso você pode ficar 60 dias em casa e dizer, não, peraí, eu vou fazer compostagem, eu vou... Você quer arrumar alguma coisa para fazer. Você vai arrumar alguma coisa para fazer. E isso é muito... Isso é não descansar. Não importa o quanto tempo você esteja ocioso, você não está descansando, e aí você volta para a crise. E é interessante porque, assim, vou aumentar a sua crise, né? Você que está participando da Academia da Alma. Nós não estamos falando de um ano, nós estamos falando de 3 anos de crise. Porque, assim, olha o que o verso 21 diz. Vai lá para a sua Bíblia. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que te dê fruto por 3 anos. Por quê? Vamos lá, chegou no 6º ano. A terra produziu, mas ela produz para 3 anos. Para o 6º ano, que você está ali comendo. Para o 7º, que você não plantou nada. Quando chegar no 8º, você vai começar a plantar em janeiro, mas vai nascer quando? Lá no final do ano. Ou talvez janeiro do ano que vem. Então, Deus está falando assim, ó, eu vou produzir por 3 anos. Aí quando você pensa assim, cara, mas uma uva não vai durar 3 anos. Como é que funciona isso? Pô, se eu compro uva para as crianças gostam de levar no lanche da escola. Cara, eu compro uma caixa, se o moleque não come, na outra semana já está virando aquele gosto de vinagre, já está um negócio horrível. 15 dias, dá para... Bota lá na geladeira. E não precisa nem ficar preocupado em mandar jeito de conservar não, tá, irmãos? Eu só quero mostrar a fragilidade. Os comentários lá, não, mas tem que botar no laminado, tem que botar papel. Essa não papel é a preocupação, não se perde não, deixa o inimigo te levar para longe não. Foca aí. Estou falando de um produto sensível, uma maçã, nada dura in natura. Você ainda falou, não se perdeu o foco, mas mandando, você falou em geladeira. Que é isso? Lá nem tem geladeira. Tá falando, no meu tempo eu tenho geladeira, a gente tem congelador. Você está falando num tempo que não tem nada disso. E ele não tem como botar, você vai dizer, não, mas ele poderia botar água num riacho gelado, tá? Meu irmão, eu tô falando de uma plantação inteira. 3 anos. Uma plantação de 3 anos. Acha riacho, o cara vai mandar o curso do rio, pô. É poder de Deus. Deus diz assim, eu vou manifestar o meu poder e você vai descansar. Isso, então, mas como é que a gente percebe isso? Qual é a mensagem que Deus está mandando, né? Eu quero que você perceba como é que eu sou o dono de todas as coisas. Por isso que eu acho que é muita tranquilidade do A.W. Tozer dizer assim, não seja dono de coisa alguma. Mas ele não está inventando moda, porque Deus já disse isso aqui, né? Sim, Deus diz com todas as letras, a terra é minha. Calma aí que eu vou te fazer uma pergunta. Não, sim, mas o ambiente, né? O ambiente que Deus criou é um ambiente de total entrega. Então, a simplicidade vai gerar em você essa entrega de, olha, eu não sou dono de coisa alguma, eu confio em Deus, vou me esforçar, vou trabalhar quando Ele mandar e vou descansar. Achei muito legal a palavra que você usou, né? A entrega. Então, que eu acho que é uma boa relação para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, quando eu decido não ser coisa de dono de coisa alguma, então vamos pensar, eu tenho um carrinho 2011, 2012.
né? Um Siena. Eu tenho porque o documento está no meu nome. Mas se eu pratico a disciplina da simplicidade, eu tenho a consciência de que este carro ele não é meu. É isso aí. Tá? É assim que a gente aplica a disciplina da simplicidade. Deus está me exigindo eu ir lá no Detran e dizer assim, não coloque o carro no meu nome, eu quero que você coloque no nome de Adonai Elohim, né? Não é isso. Mas é de, Senhor, esse carro pode até estar no meu nome, mas ele é teu. Ele é teu. Sim. Então, a terra, ela está no meu nome, mas ela é tua. Exatamente. Ela não produz porque eu trabalho nela, ela produz porque o Senhor vai produzir. Gostei muito da palavra entrega, porque eu acho que dá essa ideia de o que é de verdade a disciplina da simplicidade. Porque senão as pessoas podem estar dizendo assim, caramba, esse pessoal tá doido, né? O pessoal lá da igreja endoidou, tá falando toda semana que a gente é para abrir a mão de tudo. Não é isso. É que você entregue nas mãos de Deus. Exato. Como você falou, né? Como eu trabalho com direito, tem uma expressão que a gente usa que é de usufruto, né? E usufruto basicamente é isso. Você usa a coisa, você consegue lidar com aquela coisa, você tem praticamente você pode praticar todas as atividades de proprietário, mas não é seu. Não é seu. Você pode, inclusive, permitir que as pessoas usem também, você pode dizer, olha, eu alugo, tudo mais, mas a propriedade é de outro. Então, a gente consegue compreender isso e quando você pratica, e por isso que a gente fala que é uma disciplina, é de você constantemente se lembrar de que você está entregando a sensação de gratidão, o senso, né, de leveza que a sua vida vai caminhar, é outro. Entendi. Se já estava difícil o ano do descanso, Deus torna um pouquinho mais nível hard no ano do jubileu. Sim. Então, assim, a cada 6 anos, depois de 6 anos, separa a terra descansa. Mas depois de 49 anos, há uma outra questão. Isso. Porque sempre o número 7, né? Na perspectiva judaica, está ligado ao número da perfeição. Então, encerrado, completo, né? Uma coisa que está ali completa. Por isso que eram 7 diáconos, né? Coisa, né? Tem vários 7 na Bíblia, né? Olha a letra. Muito bem, ó. Tá ali, é bíblico, né? É bíblico. Bem, depois então chegou no 49º ano, vem o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu não é só apenas mais um ano de descanso. Isso aí. Vem a ideia de que cada um vai voltar para sua posse. E aí, fala um pouquinho sobre isso aí, que loucura é essa toda aí? Cara, que fantástico, né? Olha, né, se em algum momento você, como eu disse, né, tem aquele que faz uma boa plantação, tem aquele que faz uma média, tem gente que não faz. E aí você, nos anos em que você pode trabalhar, você compra, você vende. Em algumas situações você acaba perdendo a sua terra porque você não conseguiu lidar bem com ela, e você tem ali o seu vizinho que está lidando bem e diz assim, olha, se você quiser, eu arrendo essa terra, me dá a parte para poder lidar. Só que Deus já disse, olha, vocês podem comprar, lembra do usufruto? Você pode comprar, você pode fazer, não sei o quê, mas a terra não é sua. Então, o ano do jubileu à medida em que se passam 49 anos, aquele que vendeu a sua terra vai ter a terra de volta. Mas não é dele, porque ele usa da terra. Deus deu aquela porção de terra para ele cuidar. Ele não conseguiu cuidar, ele pode vender aquela terra? Pode. Mas vai chegar um determinado tempo em que aquela terra, do jeito que está, volta para ele. Né? Ela é negociada de volta para o dono. Aquela pessoa que comprou não pode negociar para outra pessoa por um preço maior, por um preço melhor, por um preço mais convidativo. Não, tem que ser, e a Bíblia é enfática. Deus quebrou, né? O mercado imobiliário. Quebrou. Crash total, assim.
Quebrou. Porque coelho não tem essa história de mercado, né? Isso é uma outra história, mas enfim. Percebam, Deus não está ali dizendo, olha, vocês não podem comprar ou vender coisa alguma. Até porque o ano de jubileu é basicamente a ideia de que você vende de novo. Vocês têm um tempo para fazer isso. Você tem um tempo para fazer isso. Você quer fazer negócio, você quer crescer, quer enriquecer, você pode. Trabalhe, faça. Mas existe um tempo em que essa riqueza não vai ser considerada. Eu não vou trabalhar com isso. Isso é tão interessante porque, de alguma forma, isso elimina com qualquer perspectiva de alguém continuar tendo muito, crescendo, e o outro tendo nada, né? Louco. Em algum momento... Não, é porque pensa bem assim, eu tenho uma terra, não consegui produzir, vendi para você, estou trabalhando para você. O outro vendeu para você, você já tem 3 terras e nós nenhuma. Isso. Então a gente está trabalhando. Continuo sendo um só. Não me multipliquei, não me tornei 4, 5, 6. Eu sou uma pessoa só. Você é uma pessoa só, mas você tem terra de 3. Daqui a pouco você tem terra de 10. E o que acontece com a gente que está trabalhando para você? A gente vai chegar a um ponto que vai ser quase subsistir, né? Porque a pobreza vai nos alcançando e você vai enriquecendo. Então Deus de alguma forma põe um limite. Ele vai fazer isso até por 49 anos, porque quando chegar no 50º, ele vai pegar aquilo que ele comprou de você e você tem o direito agora de comprar. E não é de qualquer preço, não. Isso aqui é fantástico. Deus até entrou na tabela de preço aí. Administrou todo o negócio para não ter erro. É fantástico. Porque a pessoa diz, não, tudo bem, no ano de jubileu eu vou vender. Eu te comprei de quanto? 3 dinheiros. Tá, beleza. Agora são 300. Deus, ele não conseguiu comprar. Poxa, eu quis vender, Senhor, mas ele não quis. Deus estabeleceu até o preço para essa pessoa. É preço justo, de acordo com os anos. E aí tem o versículo 22, ele fala de uma coisa bem interessante que eu destaquei, né? Versículo 22 não, do 23. A terra não se venderá em perpetuidade. Ou seja, não é para sempre. Mas qual o motivo? A terra é minha. A terra é minha. E aí faz todo sentido, mais uma vez, o voto do A.W. Tozer: não seja dono de coisa alguma, porque, na verdade, só existe um dono, né? Creia nisso, meu irmão. Para todas as coisas. Creia nisso. Que é o Senhor, né? Creia nisso. E aí eu fico pensando, Ismael, nessa questão. Como é que isso chega para nós, né? Porque a gente vive num mundo em que é como se a gente tivesse arrancado essa página aqui do texto bíblico, né? Sim. A gente é dono de muita coisa, né? Sim. E tem muita pobreza por causa dessa nossa ganância de crescer. Então a gente foi comprando de quem estava ali desesperado para vender porque estava aflito. E aí nunca mais se vai voltar aquela terra para aquele pobre, porque não é assim que o nosso... Fico pensando, como é que a gente escuta hoje? Será que dá para adaptar parte disso? Como é que a gente pratica essa disciplina da simplicidade hoje, né? Ajudando aí, tentando ajudar os nossos ouvintes. Isso. A gente, quando eu exponho, né? Quando a gente expõe essa situação, a gente também passa por isso, né? Por isso é uma disciplina, é algo que constantemente a gente precisa tentar e intencionalmente realizar essa prática, né? Óbvio que hoje a gente não tem essa legislação de maneira, vamos colocar assim, constitucional, né? Eu acho que todo mundo entende dessa forma, né? A ideia de não, Ismael, então quando a gente não faz isso, né? Quando eu compro um micro-ondas, quando eu compro uma casa de alguém, aí se você, como eu, né, financiou a casa em 30 anos, poxa, então eu só vou poder usar mais 29, depois eu tenho que devolver para aquela pessoa. Não é isso que a gente está falando. Mas hoje, para nós, o jubileu funciona como a ideia de que, olha, existe um ciclo, um tempo, aonde você lida, né, com as suas propriedades, as suas coisas, as coisas que são do Senhor, que estão sob o seu controle, mas que você não deve ter sobre elas o sentimento de que... de posse. Se isso aqui eu não fizer dessa forma, não é meu, eu não estou fazendo isso direito e tal. Não é essa a questão. Então, esse sentimento de posse, ele vai te gerar medo, ele vai te gerar uma angústia, ele vai aumentar a sua ansiedade de vida, vai aumentar o seu desequilíbrio em relação ao estresse. Então, como fazer isso? É perceber o quanto as coisas que você possui
estão sob o seu controle, geram estresse, geram essa pressão. Então, você usa um carro. Quanto você se coloca em problema com isso, né? Quantas horas você passa limpando o seu carro de manhã, no sábado, em vez de estar com a sua família? Né? A gente já ouviu história, né, de pregadores, de contadores dizendo assim, que às vezes a mulher olha pro marido cuidando do carro e diz assim, poxa, eu queria tanto ser esse carro. Porque o cara, né? Minha mulher nunca falou isso, que quem cuida do carro é meu pai. Pronto. Tá vendo? É um bom exemplo, né? Às vezes você deixar outra pessoa cuidar do seu carro é uma forma de você se ambientar, de sair justo. Não, peraí. Não, mas eu tenho que passar o óleo na roda, aí toda hora troca. Não compra um brinco para a esposa. Mas o tempo todo tá tentando de carro que agora eu esqueci o nome daquele negócio que bota assim no meio da roda. Esqueci. A calota. Calota. Não, calota tem o aro, né? Isso, O aro é mais moderno. Mais moderno. Então, assim, você vê, aí muda o aro, aí fica não sei o quê, trocando de pneu, aquela coisa toda. O quanto o carro realmente precisa disso? Né? Estou dando um exemplo do carro porque é uma coisa que eu vejo que as pessoas na minha cabeça, acho que a primeira coisa assim, que esse texto me remete sobre a disciplina da simplicidade é essa reconstrução de que a gente não tem nada. Quando Deus fala assim, ninguém tem nada perpetuamente, nem se pode comprar, porque a terra é minha. Então, para mim isso precisa estar criado na minha cabeça. A palavra de Paulo a Timóteo, né, lá finalzinho, é uma palavra que a gente às vezes diz enterro, porque para este mundo nada trazemos e dele nada levamos. Então, eu não trouxe nada e eu não levo nada. O que Paulo está dizendo? Nada é meu no final. Isso. Então, se nada é meu, a disciplina da simplicidade me ensina a ser um bom administrador. Certo? Sim. E é isso que a gente tem que desenvolver na disciplina da simplicidade. Eu administro as coisas que são de Deus. Está vendo como é que é espiritual? Porque se eu entendo que aquilo que eu tenho é de Deus, eu não olho para aquele salário que eu ganho apenas perguntando assim, onde eu vou passar férias, o que eu quero comprar, eu vou trocar de carro, vou comprar um sapato novo. Não é só para mim. Aquilo é um recurso que Deus está colocando sobre a minha disposição, mas aquele recurso nunca foi meu. Então eu preciso aprender a administrar, entendendo que tudo pertence de verdade ao Senhor. Como é que eu respondo isso? Então, se Deus virasse para o Ismael hoje, vou usar o exemplo do Ismael, mas transfere para você. Ismael, sabe aquele dinheiro daquele processo? Cara, eu queria que você transferisse para uma pessoa. Porque essa pessoa, ela vai comprar um terreno para construir uma igreja. E ela está orando, né? Pedindo para mim aí, para o recurso, né? Deus é fogo, irmãos. Deus poderia fazer brotar dinheiro, né? Mas Ele não faz isso. Não faz isso. Ele usa pessoas. E aí, será que o Ismael faria isso? Sim, senhor. Qual é o Pix? E assim, o simples fato de em algumas situações você dizer assim, não, olha, a gente tinha contratado um percentual e você não precisa pagar, né? É você entender, não, mas poxa, essa é a sua, é o seu ganha-pão. Não, mas peraí, quem cuida de mim é o Senhor. Então, ter essa disposição, claro. De novo, né? O Ismael vai instalar o ano do descanso na advocacia, vai ter um ano que ele não cobra nada. Imagina! Pô, que benção, que benção. Mas assim, a gente precisa estar sensível, né? Foi lembra da brincadeira, Ismael? Olha, é muito interessante a gente ver, né? Quando você vai praticando as disciplinas espirituais, né? E você busca fazer isso, o que mais se busca nas disciplinas é aumento de certeza e de sensibilidade. A gente já falou das disciplinas interiores, né? Então, à medida em que a gente pratica as disciplinas interiores, você vai aumentando a tua sede por certeza e por sensibilidade. Então, na simplicidade, você já está em oração.
Na simplicidade, você já visitou o jejum, você já visitou uma série de disciplinas que fazem com que, quando você é intencionalmente levado por Deus a pensar sobre o assunto, você já intencionalmente já vinha se colocando, não preparado, mas em condições, né? A gente nunca está pronto, totalmente pronto para o que Deus vai fazer, né? Mas as disciplinas nos colocam em condição de entregar, né? Então, acho que importante, mais importante, poxa, o pastor está falando isso, falou com o Ismael, e daqui a pouco, será que eu tenho que agora fazer isso, dar um ano do meu trabalho? Não, pensa, você não está nesse canal, que você tem que entregar, ir para lá, e não é esse. Esse canal é outro. É outro, entendeu? O que a gente está falando é de você se colocar em condições e experimentar a alegria e a leveza de não ter como ser dono de coisa alguma. E você entender, olha, eu posso pegar o meu salário e eu posso abençoar pessoas. Eu posso dizimar. Se Deus estiver orientando para fazer isso. Eu posso ofertar, eu tenho liberdade, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas daquele que me sustenta, naquele que me fortalece, naquele em quem eu ando, naquele em quem eu vivo. Então, é uma outra visão. Eu anseio chegar por isso. E a gente está buscando, é uma caminhada. Você poder olhar e dizer... Não como esse exemplo de uma pessoa, fulano de tal vive com 10% da sua renda. Não é disso que eu estou falando. Mas é de você se colocar em condições e de quando Deus te chamar, você esteja, eis-me aqui, Senhor. Isso vai passando, se for passando por todas as áreas da sua vida, só para você entender, você que está participando da Academia da Alma, foi por causa dessa disciplina que em determinado momento eu tive que fazer a reflexão que os meus filhos também não são meus. Caramba. Entendeu? Porque nós tratamos os nossos filhos como propriedade. Difícil, né? Eles são meus. Eu dei o nome para eles, caramba. Eles têm uma certidão de nascimento que diz que eu sou o pai deles. Mas é só usufruto. É só usufruto, entendeu? Deus me deu emprestado. É isso aí. Assim como tem a casa que eu moro, o carro que eu ando, o vale transporte que eu uso, né? Não é mais vale transporte, é bilhete único. Tá aqui no... Deu aquela denunciada da idade, assim. Tá aqui no meu bolso, bilhete único. Mas um dia eu fiquei refletindo e falei assim, caramba, mas os meus filhos também não são meus. Então, você percebe que a disciplina da simplicidade não está falando só sobre dinheiro, sobre coisas, está falando sobre tudo que te cerca. Se a sua vida é simples nessa disciplina, você vai entender que existe um Deus que cuida de você em todos os aspectos. Então, eu passei a dizer para os meus filhos, porque qual é o medo dos pais quando a gente tem filho pequeno, né? Eu vou morrer, o que eu vou deixar para os meus filhos, entendeu? Como se eu tivesse que providenciar para eles o ano do descanso, né? Como se eu tivesse que deixar para eles aquilo que eles vão ter. Então eu passei a dizer para os meus filhos, vocês nunca ficarão órfãos, porque o pai de vocês nunca morre. Ele é o pai dos órfãos. Então, não sou eu o pai. Ele é o pai. Ele é o pai. Então, vocês nunca ficarão órfãos. Aleluia. Lembra disso, entendeu? Aleluia. Então, a disciplina da simplicidade é de entrega mesmo. Gostei muito da palavra. É de entrega. É colocar no altar o Isaac. É isso aí. É teu. Nós temos na nossa tradição, na nossa cultura, uma música chamada Castelo Forte, e ela poetiza isso, né? Temos que perder famílias, bens, prazer, né? Se tudo se acabar, se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Então, assim, bonito cantar, né? Mas na vida, para viver isso, você precisa se disciplinar. Não é, impossível, difícil viver. Não, é se disciplinar. Da mesma maneira como você trabalha duro para poder obter, talvez você seja um empresário como eu e sabe, né? Se você não trabalhar, você não ganha, né? Aquele que vive sobre a carteira de trabalho, numa perspectiva muito medíocre de pensamento, mas a gente pode pensar assim agora, ele não precisa estar sempre em performance, ele pode dar dias que ele não vai bem, mas o empresário não tem isso. E independente da forma de trabalho que você vive hoje, você é chamado a entregar, a dar o controle de pastor maneira também, voluntária. que não é CLT, nem empresário. Nem uma coisa nem outra. Tá no ele limbo. Uma coisa a nem minha outra. folha de pagamento é celestial. Total.
Ainda mais se você é membro da igreja, sabe como é que funciona aqui, né? Então, a gente não tem marcha de dízimo, uma confusão e tal. Confusão não, perdão. Isso gera uma confusão na cabeça. Gera uma confusão na cabeça das pessoas, que a pessoa fica assim, ué, mas esse homem vive do quê? Vive de quê, né? Aí das duas uma, né? Você começa, sem conhecer a igreja, você diz assim, esse homem é muito rico. Muito rico, muito rico, muito rico, e de alguma forma ele é, né? Porque não pertence a coisa, mas tem todas as coisas. Pô, essa igreja não tem gestão, e não é nenhuma coisa nem outra, né? E esse medo você também é livrado com a disciplina da simplicidade. Isso aí. Né? A ideia de, não, eu preciso gerir tudo. Não, eu sou um administrador do Senhor, então não posso deixar passar um centavo, não posso... Quando eu vou ofertar, eu tenho que ver quem é aquela pessoa, fazer um formulário socioeconômico, visitar 25 vezes aquela pessoa para saber, não, agora eu tenho certeza que aquela pessoa merece o dinheiro de Deus. Que isso? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus é um Deus que esbanja, né? Assim, ele não trata com miséria. O pai pródigo. Ele é um pai pródigo. Ele né? é um pai pródigo. Muito bem. Fantástico. Bem, a gente poderia falar, né? O problema de fazer com Ismael é que a gente pode ficar aqui 2 horas com facilidade. Não. É uma benção, né? Eu também sou prolixo. Beleza. Eu tenho um sonho de falar menos. O senhor ainda não respondeu, não. E os irmãos lá do outro lado disseram, amém. Amém. Para de escrever amém. Muito bem. Não escreve amém não, que Deus vai te castigar, hein? Se escreveu, apaga, hein? Muito bem, vamos orar então. Assim encerramos a disciplina da simplicidade. Esperamos que você não apenas tenha curtido, né? Mas que Deus tenha te abençoado mesmo e você entenda que é um exercício. Sim. E quando você fizer, não é diz, eu sou uma pessoa altruísta. Não, irmãos, isso é uma disciplina espiritual. Isso. A gente tem que fazer. Onde a gente aprendeu isso? Na Bíblia. Isso. Que coisa bacana, né? Então larga esses negócios aí que você está vendo na internet, só vê a palavra que ela é suficiente. Pode ler o texto levítico de novo, com calma. Em outra versão. Vai lá. A versão que te for mais confortável em termos de leitura. Isso aí. E qualquer coisa, deixa sua dúvida nos comentários, a gente vem e responde, tá bom? Vai ser um prazer te ajudar. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por essa noite, pela leitura da Tua Palavra, pelo bate-papo aqui. O tema que tentamos tratar com leveza, né? Mas é um tema bem desafiador. Sim. Confiar no Senhor e simplesmente não fazer nada como o Senhor determinou para as pessoas é muito difícil. A nossa cabeça nem consegue alcançar como isso é possível, né? A gente às vezes acha que está até ajudando o Senhor, mas a gente está atrapalhando porque não está confiando, né? Então nos ajuda, Pai, a colocar a disciplina da simplicidade em prática. Obrigado pelo teu cuidado. Nos ajuda a entregar tudo ao Senhor, entendendo que o Senhor é dono de todas as coisas e nós não temos absolutamente nada, né? A nossa casa, carro, a nossa família, tudo é do Senhor. Amém, Senhor. Ajuda-nos a entender isso e a viver assim para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Até semana que vem. Até semana que vem. Não esquece de curtir, compartilhar. Isso aí. Vai ser bom. E na semana que vem a gente começa uma outra disciplina exterior, né? Quer saber? Participa. Até lá. Deus te abençoe. Até lá.